Na última aula, nós vimos que a ética lida, basicamente, com questões como o que é fazer a coisa certa, ou melhor, qual a coisa certa a fazer, o que quero ser, qual caráter quero ter e, por consequência, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a felicidade. Mas avisei, então, que isto era bastante redutor, que, na verdade, este é apenas um elenco incompleto de questões de uma das partes das investigações em ética ou filosofia moral, e que havia, ao menos, outras duas partes que também precisariam ser analisadas. Em outras palavras, que este elenco trata apenas do ramo da filosofia moral, conhecida como ética normativa. Mas, além deste ramo, a ética é também composta pela ética prática, ou ética aplicada, e pela metaética. Na aula de hoje, veremos o que tudo isto significa. Para tanto, eu vou propor um percurso singular. Vamos começar analisando 3 dilemas éticos, isto é, vamos imaginar 3 casos ou exemplos para mostrar as questões que estão envolvidas nestes dilemas, ainda que por vezes possamos não perceber a complexidade deles. Estes 3 casos voltarão em outros momentos de nossa disciplina, sobretudo na parte final dela, nas 3 aulas que serão dedicadas à ética prática ou ética aplicada. De forma intencional, tentarei dramatizar um pouco as situações. O primeiro caso é o de uma mulher chamada Sandra. Sandra tem 35 anos, é casada e tem 2 filhos. Ela é negra, moradora da periferia de Belo Horizonte e tem um emprego precário em um supermercado, muito mal remunerado. A sua vida é bastante simples. Ela basicamente cuida da casa, das crianças e sai para trabalhar. Tem pouquíssimo tempo livre e seus momentos de socialização ocorrem quase todos na pequena igreja evangélica que ela e boa parte de suas vizinhas frequenta. Ela sofre de depressão e está muito cansada. Sua relação com o marido não é boa. Ele participa pouco da criação dos filhos, fica pouco tempo em casa e pouco contribui com a família, tanto em termos do trabalho doméstico quanto financeiramente. O marido de Sandra faz bicos, trabalhos sazonais e também muito mal pagos. Assim, a renda da casa oscila entre 1 e 2 salários mínimos. Sandra acaba de descobrir que está grávida. Ela e o marido quase não transavam mais, e por isso ela deixou de se preocupar com métodos contraceptivos. Ela não quer ter mais filhos. Está cansada demais, sente que sequer consegue dar a atenção para as 2 crianças que tem em casa e se preocupa realmente em não dar conta de chegar até o fim do mês. Uma vizinha que frequenta o mesmo culto que ela lhe confidenciou ter feito um aborto, tomando um comprimido, uma medicação que ela garante ser segura. Mas Sandra acha isto errado, moralmente errado. Aliás, a vizinha também acha isto errado, mas ainda assim o fez. Sandra não sabe o que fazer. Sabe que nem quer ter mais um filho, o terceiro, mas tampouco quer abortar. O segundo caso é de uma garota de 19 anos. Amanda recém ingressou na faculdade, está cursando engenharia civil. Ela é parda, solteira, não tem filhos, ainda mora com os pais e com 2 irmãos, um mais velho e outro um pouco mais novo. Sua família não passa dificuldades financeiras, mas também não vive com luxo. Seus pais têm empregos estáveis, razoavelmente remunerados, de modo que conseguiram financiar uma casa em um bairro de classe média baixa, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A casa é boa e espaçosa, tem 3 quartos, mas é distante dos locais de trabalho, dos pais e das escolas e faculdades dos filhos. O maior luxo de Amanda é ter um quarto só para si. Amanda é católica, mas não praticante. Ela quase nunca vai à igreja. Na verdade, ela pouco pensa em assuntos de religião. Ela é bastante introvertida e quase não sai,
poucas vezes vai a festas ou a outros eventos sociais. Amanda detesta cerveja e qualquer outra bebida alcoólica. Seu dilema é bem banal perto da encrenca em que Sandra está metida. Ainda no ensino médio, ela experimentou um cigarro de maconha e gostou muito. Sentiu um prazer intenso e surpreendente. Seu dilema é que ela não sabe se é correto seguir fumando ou não. Ela quer fumar outras vezes, mas sente-se culpada por cometer o que considera ser uma violação, algo ilegal. Pensa também que isto decepcionaria os seus pais, que fazem grandes sacrifícios para que ela possa se dedicar integralmente aos estudos. Amanda tem um dilema, pois, por um lado, pensa que isto só diz respeito a ela própria, que se fizer algum mal, não será aos outros. Imagina que se fumar de forma moderada, episódica, o mal que pode fazer a si mesma é de pequena monta. Mas, por outro lado, ela percebe que estaria financiando o mercado das drogas, um mercado particularmente violento e explorador, além de desobedecer à lei da sua sociedade e decepcionar seus pais. Em resumo, Amanda pondera entre seguir fumando ocasionalmente um baseado ou se deve abdicar deste prazer. O terceiro caso é o de Richard. Richard é um senhor de aproximadamente 55 anos. Ele é branco, casado, pai de 2 adultos que ainda dependem financeiramente dele. Ele é protestante, luterano. Raramente vai aos cultos, mas ainda assim participa ativamente da comunidade luterana. Ele é empresário, tem uma pequena rede de academias de ginástica que agora conta com algumas filiais. Não é propriamente rico, mas desfruta de uma boa renda. Seus rendimentos variam entre 15 e 40 mil reais por mês, dependendo da época do ano e das bonificações que é obrigado a pagar aos seus funcionários, como férias, 13º, etc. Richard acredita, no entanto, que seu rendimento não condiz com seu esforço. Afinal, ele considera que trabalha e trabalhou muito, investindo e dedicando momentos preciosos na academia, momentos que poderia ter desfrutado ao lado de sua família ou divertindo-se com seus amigos. Na verdade, ele se sente roubado. Considera que os empresários carregam o país nas costas e sustenta o que ele considera ser uma corja de políticos e servidores públicos que, em sua visão, apenas parasitam o seu suor. Ademais, ele não vê sentido em ter que bancar os serviços públicos. Seus filhos não foram à escola pública nem frequentam a universidade. Ele e sua família têm plano de saúde, e os parques e estradas de sua região estão bastante deteriorados. Ele pensa que já contribui bastante com a sociedade, gerando empregos e pagando o salário de seus funcionários. Enfim, Richard se sente explorado por ter que pagar impostos. Alguns amigos, mais engenheirados do que Richard, adotaram em suas empresas formas de contabilidade paralelas e com isso conseguiram diminuir bastante a taxação que incidia sobre seus negócios. Richard sabe que isto é ilegal, mas ao mesmo tempo ele pensa que isto seria justo. Afinal, ele está sendo explorado, o que é injusto, e se pagasse menos impostos, ele seria menos explorado. Mas ele receia ser descoberto e ao mesmo tempo não está tão convicto assim de suas razões. Deveria ele adotar também uma forma de contabilidade paralela? Isto é, em termos mais francos, ele deveria também sonegar impostos? Estes são 3 casos hipotéticos. O primeiro questiona se pode ser moral descumprir a lei e realizar um aborto. O segundo, se pode ser moral descumprir a lei e consumir drogas ilícitas. O terceiro, se pode ser moral descumprir a lei e sonegar impostos. Os 3 casos são exemplos de assuntos que são debatidos em cursos de ética. Mais precisamente, são 3 casos do que podemos chamar de ética prática ou de ética aplicada. A ética prática ou ética aplicada é a parte menos abstrata da ética.
Ela não se ocupa em investigar o que é a justiça em si, a bondade em si, a virtude em si, mas estuda se um determinado curso de ação é ou não justo, bom ou virtuoso. Embora boa parte dos debates contidos na disciplina de ética prática tenha uma longa história, estando presentes já no início da filosofia moral, a disciplina só ganhou autonomia recentemente, a partir das décadas de 60 e 70 do século XX, em grande medida influenciada por uma série de discussões postas em voga pelos novos movimentos sociais, como a discriminação racial e sexual, a guerra do Vietnã, aborto e direitos reprodutivos, a degradação da natureza. É comum encontrar uma subdivisão da ética prática em 6 grandes áreas. A primeira destas 6 áreas diz respeito à vida pessoal, isto é, questões relativas à sexualidade, ao amor, à família. Trata-se de questões como: a prática de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo é moral ou imoral? E as relações sexuais antes ou fora do casamento são morais ou imorais? Ou ainda, seria moral um comportamento polígamo ou poliamoroso? A segunda área diz respeito ao status moral, isto é, sobre quem seria visto como portador de deveres e de direitos, sobre quem deve ser considerado como pessoa. Pensa-se aqui em problemas como o da responsabilidade moral de crianças, de pessoas com problemas mentais, assim como sobre se um feto ou embrião são pessoas humanas portadoras de direitos ou de dignidade. Aqui também entram os debates sobre direito dos animais, sobre o correto tratamento que podemos conceder a eles e ao meio ambiente. A terceira área trata da igualdade, do conjunto de questões relativas à discriminação sexual e de gênero, discriminação racial, ação afirmativa e sobre o tratamento a pessoas portadoras de necessidades especiais. São justas leis que segregam partes da população por sua cor de pele e por conta de seu gênero? É conveniente o uso de ações afirmativas para diminuir a desigualdade entre grupos sociais, ainda mais quando um grupo foi sabidamente vítima de violações sistemáticas que legaram desvantagens às gerações presentes? Este é um rol de questões relativas à igualdade na ética prática. A quarta área da ética aplicada trata de questões ligadas à punição, à liberdade de discurso e de religião, ao paternalismo legal, ao multiculturalismo, à justiça econômica, à justiça intergeracional, à privacidade, à responsabilidade empresarial e à delação. Podemos chamar de sociedade justa este conjunto de problemas, reconhecendo desde já que é um bloco bastante extenso e heterogêneo. É justo que o peso do voto de idosos seja igual ao dos jovens nas eleições, uma vez que eles provavelmente não irão arcar com as consequências de longo prazo de suas deliberações eleitorais? É justo prorrogar a transição energética para um sistema limpo, se quem arcará com as piores consequências do aquecimento climático pode ainda nem ter nascido? Em que medida uma delação é legítima? Isso não seria comparável ou equivalente a informações obtidas por meio de tortura? A quinta área da ética prática aborda as relações internacionais, isto é, temas como imigração, autonomia nacional, justiça econômica internacional e fome mundial. As questões são, por exemplo, quão responsáveis são as antigas metrópoles em relação às colônias que eles exploraram e saquearam? Deve haver uma reparação econômica por isto? Países ricos devem ajudar países pobres? Eles podem e devem condicionar esta ajuda ao cumprimento de certas resoluções?
Em que medida um país é autônomo para fazer ações que prejudicam esforços internacionais, por exemplo, queimando suas florestas ou não participando do esforço pela mitigação dos efeitos do aquecimento do clima? Por fim, a sexta e derradeira área da ética prática ou da ética aplicada são os problemas relativos à vida e à morte. É o caso da eutanásia, do suicídio assistido e do próprio suicídio. É também o caso da pena de morte, do destino dado aos prisioneiros de guerra. Questões como: um indivíduo que não tenha sequer condições de se matar tem o direito de ser assistido, caso seja este o seu desejo? Um indivíduo que queira uma morte indolor pode evitar um sofrimento que ele julga desnecessário, deixando clara esta intenção? E se ele não deixar, a família poderia decidir? Este elenco de 6 áreas foi adaptado, por mim, a partir da introdução de La Follette ao livro The Oxford Handbook of Practical Ethics, de 2005. Evidentemente, essas 6 áreas se sobrepõem. Há inúmeros casos híbridos ou que estão na intersecção entre uma área e outra. Por exemplo, a adoção de crianças por casais homossexuais diz respeito tanto à vida pessoal, à concepção de família, quanto à igualdade, à discriminação sexual. Outro exemplo, a eugenia, isto é, a prática de melhoramento genético, é um ponto que vincula status moral do nascituro e igualdade, do rebento melhorado em relação à sua geração, que diversas vezes entrará em relação de competição com ele, além de justiça geracional, pois ele poderá ser menos autônomo do que outra pessoa por ter sido programado por pais que projetam nele os seus próprios desejos de realização pessoal. As discussões sobre ética prática conduzirão, necessariamente, a discussões sobre ética normativa. Tomemos o primeiro caso, mencionado no começo de nossa aula, o de Sandra. Sandra está em dúvida se pratica um aborto ou não. Ela não considera certo fazer isto. Por quê? Ela acha que estaria cometendo uma espécie de assassinato ao retirar do feto a sua possibilidade de desenvolvimento, de se tornar um bebê. Ademais, ela se sente culpada, afinal, ela não se cuidou o suficiente. Por isso, ela crê que deve arcar com as consequências, isto é, criar mais um filho. Ela pensa que será mais feliz se não tiver este terceiro filho. Seria melhor para ela, para o seu marido e para suas 2 crianças. O que eles têm sequer é suficiente para uma vida digna, sequer basta para os 4. Mas, ao mesmo tempo, ela não acha que abortar é justo. Ela vê a gravidez como resultado de um descuido, uma culpa que ela precisará redimir. E ela não quer se sentir como uma assassina. Ela pensa que não é um comportamento virtuoso retirar a vida de um feto. Estas seriam justificativas dadas pela própria Sandra, mas Sandra não consegue articular com profundidade a sua própria concepção moral. Ela mesma se sente confusa ao pensar sobre o assunto. Sandra não conseguirá dar respostas satisfatórias se alguém indagar a ela as razões pelas quais ela pensa ser culpada pela gravidez, os motivos pelos quais ela julga merecer arcar com as consequências. Provavelmente, Sandra diria algumas coisas que ouviu na igreja, mencionaria algumas passagens da Bíblia ou algum sermão do pastor, mas ela não definirá o que compreende ser justiça, mérito ou culpa. Tampouco conseguiria construir um argumento mostrando o que é a virtude e, a partir disso, indicar quais os modelos ou exemplos de vida virtuosa que lhe servem de inspiração. Infelizmente, Sandra, pelos percalços de sua vida, não pôde fazer uma disciplina como esta. Se tivesse feito, ela poderia ainda assim escolher abortar ou não abortar, mas conseguiria refletir melhor sobre sua decisão e isto eventualmente a deixaria mais aliviada, ou, pelo contrário, ainda mais aflita. A ética normativa é, em certo sentido, a parte central da ética. Ela não aborda diretamente os dilemas,
tais como de Sandra, de Amanda e de Richard. A aplicação das teorias. Mas é ela, a ética normativa, que fornece todo o aparato para estas abordagens e aplicações. A ética normativa é composta de teorias que explicam o que é a justiça, a virtude ou a felicidade. E é ela também que empodera sobre a prioridade entre estes termos. Se a justiça tem primazia sobre a felicidade ou vice-versa. Se são compatíveis ou incompatíveis. Se uma é consequência da outra ou se, pelo contrário, elas são quase excludentes. As teorias normativas da ética também identificam onde está o valor moral, se na intenção do agente, se nas consequências da ação, ou ainda se na finalidade que está sendo perseguida. Grosso modo, a ética da virtude se preocupa com a finalidade da conduta, privilegia a formação das virtudes, considera a virtude como uma condição necessária, ainda que não suficiente, para a felicidade, e aceita certo relativismo moral. Em um dilema como o de Sandra, um eticista da virtude provavelmente daria o seguinte conselho: imagine como alguém que admiras muito, que é um modelo ou exemplo de boa conduta, agiria se estivesse na sua situação. Isto é, ele recomendaria a Sandra buscar inspiração em alguém que ela julga ter uma conduta exemplar. Já a ética do dever se preocupa com a intenção do agente, com sua motivação, com a vontade que o leva a agir. A ação moral é aquela que é feita por dever e não por causa das vantagens ou dos prazeres que decorrem desta ação. A ação feita por dever sempre será justa, mas nem sempre conduzirá à felicidade. Aliás, a justiça sequer é condição necessária para a felicidade, pois um indivíduo profundamente injusto pode vir a ser mais feliz do que um justo ou aproximadamente justo. Um eticista do dever aconselharia a Sandra o seguinte procedimento: imagine se a máxima que está seguindo em tua ação, isto é, a regra que estás aplicando ao caso, poderia ser aplicada universalmente sem causar grandes prejuízos, sem, digamos, abolir a própria humanidade. Em outras palavras, ele recomendaria a Sandra a seguir a lei moral, a agir de tal forma que, se outros agirem assim, a convivência seguiria sendo possível e benéfica. A ética utilitarista não questiona nem a finalidade da conduta, nem sua motivação, mas sim as suas consequências. A ação boa é aquela que traz boas consequências, e boas consequências são uma soma maior de prazer, de felicidade. Uma ação má é a que produz más consequências, uma quantia maior de dor, sofrimento e infelicidade. Por consequência, há aqui uma espécie de equivalência entre justiça e felicidade. A vida justa já é a vida feliz. Um eticista da utilidade aconselharia para Sandra a fazer o seguinte cálculo: o que produzirá maior felicidade para todos, ter ou não este filho? O que acarretará um maior sofrimento? Em resumo, bastaria ela calcular para si, para os seus e para a comunidade afetada qual ação sua provocará mais prazer e agir conforme este cálculo. Não se preocupem em memorizar isto agora. A maior parte de nossa disciplina consistirá numa explicação destas três teorias. Isto é só uma espécie de aperitivo. O importante é simplesmente reter que existem várias outras éticas normativas além destas três, mas que estas são as predominantes nos debates sobre filosofia moral. É importante também salientar que é possível alguma conciliação entre partes delas, de forma que não devemos pensar que é preciso adotá-las por atacado. Como nosso tempo é bem limitado e como a extensão do assunto é colossal, vamos nos aprofundar tão somente nessas três teorias. Feito este vislumbre da ética prática e da ética normativa, resta falar algumas palavras sobre a metaética. Nossas próximas 10 aulas serão dedicadas ao exame das éticas normativas. As últimas 3 aulas deste curso consistirão em um exame mais pormenorizado de questões de ética aplicada. A metaética, infelizmente, será abordada apenas neste terço de aula que nos resta,
É o assunto mais abstrato da filosofia moral. Questões de metaética interessam sobretudo a filósofos, ao passo que questões de ética normativa e de ética aplicada deveriam, ao menos, interessar a todos. Dito isso, seria muito bom poder dedicar mais tempo ao assunto, mas também aqui precisamos fazer escolhas, priorizar assuntos. Passemos à metaética. O prefixo meta, presente em metaética, metafísica ou metateoria, indica, de acordo com o dicionário Roais, entre, atrás, segundo, durante. Uma metateoria é uma teoria que investiga teorias, ou o conjunto de questões que tratam da natureza das teorias. A metafísica seria, em uma definição bem vulgar, o que se esconde atrás da física, o que está para além da física, o que não é propriamente físico, mas também o conjunto de questões que condicionam a física, que possibilitam a existência de entidades físicas, etc. Com metaética ocorre algo bastante semelhante. Trata-se de questões de segunda ordem, de investigações sobre as condições de possibilidade dos discursos morais. Quando falamos que uma ação é boa ou má, correta ou incorreta, quando recriminamos uma conduta por ser viciosa ou elogiamos outra por ser virtuosa, estamos pressupondo ou ao menos não problematizando certas condições deste discurso. Afinal, podemos realmente ter conhecimento do campo da ética, isto é, podemos realmente chegar a saber se uma ação é correta ou incorreta, se uma conduta é viciosa ou virtuosa? Além disso, fatos morais existem? Em outras palavras, uma afirmação como Richard deve pagar integralmente seus impostos, afinal ele se comprometeu com isso ao tirar o alvará para o funcionamento de seus negócios, está ou não relatando um fato, como faz uma afirmação que diz que, neste momento, em Belo Horizonte, chove? Por fim, as afirmações feitas em um discurso ético são proposicionais ou simplesmente expressivas? Vejamos isto de forma mais minuciosa. Andrew Fisher, em seu livro Metaética, uma introdução, afirma que a metaética é, cito, uma análise sistemática da linguagem moral, da psicologia moral e da ontologia moral. Fecha citação. Em outros manuais, porém, fala-se também de epistemologia moral, às vezes substituindo a linguagem moral, às vezes complementando o elenco com um quarto campo. Ainda assim, de forma um pouco grosseira, podemos contrastar duas posições em cada um destes campos. No terreno da ontologia moral, o debate ocorre entre realistas e não realistas. No terreno da linguagem moral, entre cognitivistas e não cognitivistas. No terreno da epistemologia moral, entre céticos e não céticos. Por fim, no terreno da psicologia moral, entre internalistas e externalistas. Há uma tendência na confluência entre, por um lado, posições anti-objetivistas, isto é, entre céticos, não cognitivistas e não realistas, e, por outro lado, entre posições objetivistas, ou seja, entre não céticos, cognitivistas e realistas. Vou apenas mencionar uma brevíssima explicação sobre cada um destes termos, seguindo de perto a introdução do livro recém-mencionado do Fisher, para ao menos conseguirmos vislumbrar o assunto. A ontologia moral lida com a existência ou não de atributos morais. Aqui há duas posições, a do realista e a do não realista. Nas palavras de Fisher, cito, o realista moral argumenta que atributos morais existem e são, de algum modo, independentes do julgamento das pessoas. Por exemplo, se o realismo moral estiver correto, podemos dizer que o ato de matar alguém é injusto, que isto é um atributo deste ato, e isto independentemente do que as pessoas pensam sobre isto.
Já os não realistas morais argumentam que não existem atributos ou fatos morais. Não realismo inclui, entre outros, quase realistas, antirrealistas, teóricos do erro e irrealistas. Fecha citação. Dando um outro exemplo, um realista moral diria que a sonegação de impostos por parte de Richard é errada e que isto é um fato. Assim, o erro moral de Richard independe de aspectos relativos como cultura, contexto, etc. Já o não realista pode muito bem argumentar que esta sonegação é errada, mas não acredita que isto seja um fato. Para ele, isto precisa ser contextualizado e, em última instância, trata-se apenas de um julgamento de desaprovação partilhado por nós com relação à sua conduta. Notem, isto não significa que o realista seja mais ou menos enfático na desaprovação da conduta de Richard. Não é disto que se trata, mas apenas da existência ou não de fatos morais. Já o contraste entre cognitivistas e não cognitivistas ocorre quanto a se podemos ou não considerar como verdadeiras ou falsas afirmações morais. Nas palavras de Fisher, o cognitivista defende duas afirmações. A primeira é que quando alguém faz uma afirmação moral, ele está expressando uma crença. A segunda é que afirmações morais podem ser verdadeiras ou falsas. Fecha citação. Afinal, para um cognitivista, crenças ou são verdadeiras ou são falsas. O não cognitivista, por sua vez, argumenta que uma pessoa, quando faz uma declaração moral, está apenas expressando uma emoção, algo que não é propriamente uma crença. Ele só estaria expressando o seu sentimento de aprovação ou desaprovação. Assim, para exemplificar outra vez com o caso anterior, o cognitivista pensa que sua reprovação em relação à conduta de Richard é uma crença, e como tal, pode ser verdadeira. Richard é de fato um mau caráter se estiver sonegando impostos, e seria falsa uma afirmação que dissesse o contrário. Já para o não cognitivista, nós podemos expressar nossa desaprovação diante da conduta de Richard. Podemos julgá-lo um mau caráter, mas esta não é uma afirmação que possa ser verdadeira ou falsa. É apenas a expressão de nosso sentimento de desaprovação, de nosso desgosto com relação ao seu modo de agir. No terreno da epistemologia moral, o contraste se dá entre posições céticas, que afirmam que não é possível conhecimento moral, e posições não céticas, as quais afirmam que é sim possível termos conhecimentos morais. Em geral, céticos sobre o conhecimento moral tendem a dar maior importância às emoções e aos sentimentos, como determinantes da moralidade, ao passo que não céticos enfatizam mais o uso da razão, do intelecto. Por fim, no terreno da psicologia moral, o contraste ocorre entre internalistas e externalistas. Novamente, nas palavras de Fisher, cito, o internalista sobre motivação pensa que quando fazemos um julgamento moral, nós somos motivados por conta de uma espécie de necessidade conceitual para agir de acordo com este julgamento. Assim, se alguém julga que é correto dar dinheiro para a caridade, ele necessariamente estará motivado para fazer isto. Para o internalista, é conceitualmente impossível alguém ser psicologicamente normal, fazer um julgamento e ainda assim ficar desmotivado para segui-lo. Já o externalista pensa que não há conexão necessária entre fazer um julgamento moral e estar motivado. Julgamentos morais motivam um agente por causa dos desejos dos agentes. Então, para o externalista, o elo entre julgamento e motivação é contingente ao estado psicológico do agente. Fecha a citação. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a segunda aula da disciplina Introdução à Filosofia, Ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas. As referências utilizadas nesta aula se encontram listadas no PDF que aparece na descrição deste episódio. Muito obrigado
e até a próxima semana.